Então, minha gente, nesse tempo de muito estudo sobre missões, a gente precisa refletir um pouco sobre chamado, obediência e contentamento. Eu queria que a nossa meditação, se voltasse um pouco para esses aspectos, sobre como temos respondido ao chamado de Deus. Não adianta a gente se impressionar e achar muito maravilhoso todo o ensinamento e ficar com o coração queimando, né, por missões, como a gente costuma falar. Mas se essa chamada fica sem resposta, se tudo que Deus tem compartilhado conosco nesse tempo fica sem resposta, como nós podemos proceder diante das coisas que temos visto, ouvido e compreendido no nosso interior? Então, nós precisamos pensar como temos obedecido à chamada de Deus nas nossas vidas. Nós não podemos estudar missões simplesmente para dizer assim, realmente algo precisa ser feito, alguém precisa ir, alguém precisa contribuir, alguém precisa fazer alguma coisa, sem pensar que eu preciso me disponibilizar para ser resposta dessa grande necessidade que está sendo apresentada aqui. Por isso nós vamos refletir sobre isso. Nós temos conseguido renunciar coisas para nos disponibilizar mais ao Senhor e à sua obra? Queria que você pensasse um pouco sobre isso. Quando nós lemos o texto de Marcos, capítulo 11, lá no verso 17, se você quiser acompanhar, diz assim, quando ele estava saindo, Jesus, no caso, veio um homem correndo em sua direção, ele se ajoelhou diante de Jesus e perguntou, bom mestre, que devo fazer para receber a vida eterna? E por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Ninguém é bom a não ser Deus. Mas quanto à sua pergunta, você conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, não engane, respeite seu pai e sua mãe. Mestre, respondeu o homem, não quebrei nenhuma dessas leis desde a minha mocidade. Jesus contemplou e o amou. Falta-te apenas uma coisa, vai e vende tudo que tem. Dê aos pobres e você terá um tesouro no céu. Então venha e siga-me. Mas o homem contrariado foi embora triste, porque era muito rico. Em todo o evangelho, em muitas palavras de Jesus, a gente vê essa intenção de expor uma vida de renúncia quando se fala de seguir, de ser discípulo, de andar com Jesus de fato, de caminhar com ele. E aqui a gente vê um texto confrontando a ideia da moralidade, que muitas pessoas acham que seguir Jesus é sobre uma moralidade, é sobre ser de determinado jeito, fazer determinadas coisas. E quando Jesus confronta aquele homem no dar, no abrir mão daquilo que ele possuía, ele não conseguiu fazer. Ele não conseguiu obedecer e ele não conseguiu seguir Jesus de perto. Porque a palavra diz que ele era muito rico, ele possuía muitas riquezas, mas a verdade, a interpretação certa é que essas riquezas o possuíam. Não era ele que as tinha. Isso é interessante porque às vezes a gente se esquiva dessa palavra, preste atenção aqui. Às vezes a gente diz, não, eu sou uma pessoa super simples, eu não tenho grandes recursos. Mas às vezes as nossas renúncias não é sobre dinheiro. E nunca é, na verdade, é sempre sobre aquilo que nos prende. Às vezes é sobre o tempo. O que para você é difícil renunciar? O que para você é difícil entregar? Aquele homem, o ponto dele era as riquezas. Prendiam o coração dele. Mas você consegue entregar os seus planos? Sabe o planejamento de vida que você fez? Você consegue abrir mão dele para seguir Jesus, para seguir a direção que Jesus está te entregando? Você consegue entregar os seus dias? Você consegue abrir mão da vida que você construiu até aqui para viver coisas novas em Deus? Aquilo que Deus está te chamando para viver? Eu não estou falando sobre ir para o outro lado do mundo, não. Eu estou falando sobre viver novas experiências de fé, de obediência. Experimentar coisas novas na sua caminhada com Deus. E nós vamos falar um pouco sobre fé. A palavra de Deus diz
aos Hebreus, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós sabemos bem disso. E sem fé é impossível arrumar nossa mala rumo à jornada de obediência que o Senhor nos propõe. E quando eu falo dessa mala, eu estou falando de uma mala espiritual, daquilo que nós precisamos colocar, né, nessa bagagem de vida para caminhar rumo às promessas de Deus para nós. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. O chamado de todo crente é andar por fé, viver pela fé. É isso que dá andamento na vida, é isso que nos coloca para frente. Nós precisamos ter essa consciência, porque sem fé é impossível agradar a Deus e sem fé é impossível a gente se movimentar rumo à vontade de Deus. Sem a fé, o nosso olhar é embaçado, a gente não consegue ver além daquilo que está na nossa frente. A gente não consegue ter perspectiva eterna, visão de reino, mas com fé a gente faz a mala até sem saber o destino. E aí a gente lembra de quem aqui? A gente lembra de um homem que foi chamado também a renunciar tudo. Não só aquilo que ele tinha construído, acumulado durante a vida, mas as suas próprias certezas, as suas próprias convicções. Esse homem era Abraão. No capítulo 11 do texto aos Hebreus, versículo 8, diz que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. E ele partiu sem saber ao certo onde iria. Obedecer sem ver, sem ter a certeza das coisas, mas a confiança naquele que chamou. Nós precisamos viver esse momento decisivo na vida, é tão especial. Consigo recordar do meu, né, aos 18 anos, assim, no início da minha jornada acadêmica, recebi do Senhor a direção para missões. E eu sempre adicionei, né? Disse sim para Deus, mas adicionei o meu plano nessa chamada. Olha, Deus, eu vou sim pregar o evangelho, eu vou sim me dedicar a missões, mas deixa eu terminar essa faculdade, deixa eu trabalhar, deixa eu ganhar dinheiro, deixa eu investir na obra, né? Aquela coisa da gente entregar substitutos a Deus. Ele me quer, mas deixa eu dar outras coisas que eu posso produzir, que eu posso fazer. E a gente vai tentando lançar ao Senhor substitutos quando Ele quer de verdade o nosso coração. E é somente pela fé que a gente consegue abrir mão de coisas que são consideradas importantes para nós, né? Os nossos planos, os nossos ideais e tantas outras coisas que a gente vai construindo na vida. Eu gosto de falar dessa parte, né, da chamada e de dizer que não é tão fácil para todo mundo. Às vezes as pessoas acham que todo missionário tem uma certa facilidade de renunciar, não é muito apegado a coisas, mas na verdade é uma decisão. É uma decisão que nós precisamos tomar. Quando Deus nos chama, Ele nos chama em diferentes momentos da vida. Quando o Senhor me chamou, eu era uma jovem de 18 anos, estava começando a vida, não tinha muita experiência, não tinha nenhum bem material, não tinha conquistado nada ainda. E quando ele chama Abraão já estava em idade avançada, não é? Abraão já tinha acumulado muitas riquezas, tinha tido experiências demais. A gente vê lá em Gênesis 12 todo esse relato da grandeza de Abraão, mas ele não tinha uma descendência até então. E ele precisava também viver algumas experiências com Deus que ele ainda não tinha vivenciado. E aí eu imagino que provavelmente nessa fase de Abraão, ele, assim como a maioria de nós, né, tem esse plano de vida e na velhice busca se aposentar, descansar um pouco. Então, talvez os planos de Abraão para aquele momento seria descansar, aproveitar ali uma aposentadoria, quem sabe, desfrutar dos recursos que ele tinha. Para mim, na minha juventude, eu queria desbravar o mundo, as possibilidades e tudo mais. E para você? Nessa fase da sua vida, nessa fase que Deus está te chamando para viver coisas novas, o que você deseja para essa fase da sua vida? O que você planeja para essa fase da sua vida? Será que a gente não pode pensar que Deus pode ter planos diferentes do que os seus?
E o que você faz quando esses planos são apresentados? Você consegue renunciar os seus planos para viver os planos de Deus? Esse é um chamado para todos nós. Abrir mão do que a gente idealiza na vida para viver a realidade que o Senhor nos propõe. Porque essa vida com Deus, ela é marcada por transições, né? A gente é chamado para andar como peregrino na terra. E para isso nós precisamos de fé. É como uma bússola. Essa fé ela vai nos capacitar e vai nos ajustar à vontade de Deus, vai nos ajudar a nos movimentar segundo aquilo que Deus tem para nós. Com certeza a história de Abraão inspirou muito a minha chamada e a minha resposta à chamada de Deus, né? De dizer sim, de largar todas as coisas que tinha até então, de sair do lugar que eu estava geograficamente, mas toda mudança geográfica ela começa com uma mudança interior profunda, existe um reboliço dentro de nós para que os movimentos externos comecem a acontecer, porque dentro rege aquilo que acontece fora, então tudo começa dentro, o nosso sim começa aqui no coração e depois ele vai se estabelecer, né, nessa realidade onde as pessoas vão ver e tudo mais, mas sempre tem esse processo nosso com Deus. Então nós precisamos dessas lentes. Você tem conseguido enxergar com as lentes da fé? Qual que é a tua perspectiva? Muita gente relata o medo. Eu amo missões, eu sinto Deus me chamar, mas eu não consigo. Sem ter certeza do que vai acontecer, eu não consigo me lançar no desconhecido. Se você não tiver essas lentes da fé, você não consegue se movimentar. Porque é a fé que nos alinha com o que Deus está vendo. É um discernimento que a gente vai recebendo, uma confiança. E você vai percebendo as possibilidades daquilo que Deus pode fazer. E essa fé vai mudando as nossas perspectivas. Muitas vezes o maior inimigo da nossa fé são os nossos sentimentos. Sabe? Quando a gente avalia as circunstâncias pelo que a gente acha que é. Então, às vezes, a gente foca tanto no nosso cotidiano e a gente não consegue compreender as coisas eternas que Deus está querendo gerar nas nossas vidas. Então, nós precisamos dessa lente de fé, porque ela é o antídoto para o desânimo e para a desistência, tanto na missão quanto na vida cristã, de uma forma geral. Se a gente não tiver fé, a gente vai olhar para as circunstâncias difíceis que a gente vive e a gente vai dizer que ganho tem ser fiel e viver, né, em tantas dificuldades. Nós precisamos também aceitar essa nossa vulnerabilidade, porque preste atenção, às vezes a gente acha que viver pela fé é quase um ato heróico, sabe? Uma coisa assim extraordinária. Parece que pessoas comuns não conseguem viver isso, mas viver pela fé é pra gente comum. É pra gente que confia em Deus. E o missionário, ele é alguém conhecido por ter fé. E se existe até essa ilusão de que ele tem uma fé mais forte e tal, esse estereótipo de missionário herói, né? Nada mais longe da verdade. Não existe essa tendência ao altruísmo, né? E que ele não tem espaço para dúvidas ou medo no coração, mas que apesar de tudo isso, é alguém que apesar dos seus medos, das suas dúvidas, dos seus receios, ele consegue ter fé. Ele escolhe a fé ao invés de todos esses outros sentimentos, né? Então, eu acho que tudo isso, essa nossa incapacidade, essa nossa vulnerabilidade, evidencia muito mais o poder de Deus. Porque quando eu sei que não havia possibilidade alguma daquilo ser realizado na minha própria força, nos meus próprios recursos, eu consigo compreender melhor que ali era o próprio Deus realizando e fazendo. E eu queria encerrar essa meditação falando que é possível viver o contentamento em missões. Muito se tem falado, e às vezes até a nossa classe, né, de missionários, quando vai compartilhar, são tantas as dificuldades, esses processos que a gente passa, são reais, tá? São reais.
Mas eu acho que existe pouco espaço, meus irmãos, para compartilhar as alegrias de viver pela fé, os grandes milagres que a gente vê da providência de Deus, sabe? E é um cuidado, é um zelo muito especial. É muito, muito, muito bom ver Deus cuidando de tudo, sabe? A gente está aqui há 12 anos em uma ilha na costa ocidental da África. Eu estou na minha terceira gestação, quase no 9º mês aqui. E mais uma vez tendo um bebê longe da família, da nossa rede de apoio e todas essas questões, né? Mas Deus cumpre a sua palavra quando ele diz que aqueles que obedecem, aqueles que confiam, sabe, e buscam o reino de Deus, eles recebem 100 vezes mais pais, irmãos e amigos e casas, sabe? Aquele que é capaz de renunciar tem um coração para receber. E esses últimos dias a gente tem recebido tanto cuidado das pessoas aqui, de irmãos que Deus nos deu, de pais que Deus nos deu, de lares que Deus nos deu, assim, de coração. Acabei de chegar de um chá de bebê que amigas queridas fizeram, amigas do campo, outras trabalhadoras globais também, que estiveram ali, assim, cuidando da nossa família, né? Então a gente vê o zelo de Deus ali. Tô aqui com a sala cheia de fraldas. O que é isso? É viver pela fé. É um cuidado de Deus, um zelo. E eu não estou falando simplesmente do suprir financeiro e material, mas do suprir do cuidado, do suprir relacional, emocional, também espiritual. É um sustento, sabe? É o sustento de Deus em cada fase da nossa vida que permanece, né? E a gente vê quanto é gratificante ver Deus cuidando dos detalhes da nossa vida. E eu queria encerrar esse tempo lendo um texto na página 24 do livro, esse bonitinho aqui, que diz assim: ser chamado para viver a missão de Deus pode parecer um privilégio assustador. Às vezes nós costumamos acreditar que ele nos quer em algo tão grandioso assim. Por vezes, a espera gera uma incredulidade que é nascida da nossa impaciência. A promessa de Deus a Sara e a Abraão parecia um desvaneio, uma loucura total. Como não rir diante de um absurdo desses? Mas no fim se ri de nervoso, se ri para disfarçar, se ri do espanto e se ri do milagre. O milagre, o nome do milagre, da prova da fidelidade de Deus não poderia ser outro: riso. Esse é o significado do nome Isaac. Riso foi o que Sara pariu por fé. Riso foi o que Abraão criou e depois renunciou. E no fim das contas, riso foi o que permaneceu na história. Pois quem se lança com fé tem recompensa certa. E de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. É tempo de agarrar essa convicção e caminhar rumo às maravilhosas promessas de Deus. Andemos com fé, pois jamais chegaremos a Sião por vistas. A fé nos faz enxergar o caminho. Enquanto se faz necessário missões do lado de cada eternidade, nós caminhamos pela graça rumo ao seu cumprimento. Sorrimos, pois sabemos quem caminha conosco. Existe contentamento na jornada de obediência. Existe muita graça de Deus. E eu convido você a mergulhar em tudo isso, a responder esse chamado, dizendo sim. E eu finalizo esse nosso momento te convidando a ler, né? Relatos como esse sobre fé. O livro que tem na Mala do Missionário é uma coletânea com 18 escritores, missionários brasileiros, que compartilham as suas bagagens espirituais na jornada de obediência. Então, são textos inspiradores, enriquecedores, que vão te ajudar a dizer sim. E é disso que nós precisamos, nos animar com aquilo que Deus está nos chamando para viver.
Amém? Um grande abraço e até a próxima.